Sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre como educar uma criança sem a necessidade de gritar. E Nilde, então nós vamos falar sobre como agir? Não, nós vamos falar sobre como pensar essa educação. Algumas dicas, faça sim, mas eu não acredito muito nisso. É preciso um processo de concepção do processo de educação de uma criança. Então vamos lá? Aqui nós vamos falar sobre a criança na sua faixa de 3 a 7 anos. 3 anos porque tem a ver com a aquisição da linguagem, que está totalmente relacionada ao processo de educação. E 7 anos porque nesse período de 3 a 7 anos, a criança vive um momento em que ela é muito voltada para ela mesma. E os pais já começam com uma má interpretação a partir daí. Eles pensam que a criança faz determinadas coisas para afrontá-los ou porque está desconsiderando esses pais. Não, pai, não, mãe, não é por você. A criança nesse momento nem lembra que o mundo lá fora existe. Para ela só existe o mundo dela. Só para ilustrar, eu vou pegar aqui uma cena que é aquela da criança assistindo a TV e a mãe pede para que ela vá tomar banho. A criança está no meio de um raciocínio, a mãe fala e ela perde o que ela estava ouvindo. E a mãe às vezes quer que ela vá naquela hora, e a mãe tem seus motivos, às vezes por causa do horário, às vezes por conta da organização da rotina, enfim, não tira-se a razão da mãe. Mas pensando na criança, olha o que aconteceu. Será que a gente foi educado de interromper essa criança? Será que a gente foi respeitoso da maneira que a gente falou com ela? E como que ela está aprendendo o que vem a ser as relações de forma educada e de forma respeitosa? Eu vou trazer aqui algo que eu ouço muito, que é o fato das pessoas lembrarem da sua própria educação, que era assim: olha, quando meu pai me olhava, eu já nem questionava. Olha, só o olhar da minha mãe precisava dizer mais nada. E eu entendo que quando a pessoa lembra disso com saudade, é porque ela quer tanto que o filho faça o que ela está orientando e sem muito trabalho, e fazer isso a partir de um olhar, nossa, isso favorece muito a vida dos pais. Mas se a gente parar para pensar, lembrar direitinho como que era esse olhar, o que esse olhar te dizia e como ele fazia você se sentir, será que você se sentia tão confortável assim? Será que não era um olhar que te tirava o direito de pensar, te tirava o direito de argumentar, tirava o direito de falar por que você estava fazendo determinadas coisas? E hoje, você adulto, às vezes você fala assim: eu poderia ter dito isso, isso, isso. Aí você dá uma desculpa qualquer, você diz assim: ah, mas eu não falei para não arrumar confusão. Não, é porque você não desenvolveu a habilidade de argumentar. Talvez porque você não se ache no direito de questionar quando as pessoas mandam você fazer algo e que está correto. Mas que também o que você quer poderia estar correto e que seria possível de ser feito uma vez tendo a oportunidade de negociar. E aí você vai agora talvez espernear um pouquinho e dizer: ah, mas eu vou deixar meu filho fazer o que ele quer, tem que fazer tudo negociando, e às vezes a criança não tem maturidade para decidir, sou eu que tenho que dizer o que ele tem para fazer. Sim, calma, nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O segundo olhar é porque talvez nós tivemos pais que olhavam para a gente, a nossa mãe, nosso pai, mas era um olhar que fazia a gente fazer o que eles pediam ou que eles orientavam, porque a gente praticamente pedia para que eles fizessem isso. Por exemplo, era para aceitar ou não era para aceitar determinada coisa que a pessoa oferecia? Aí você dava aquela olhada para sua mãe, aí sua mãe, né, fazia aquele arzinho de que aceita, ou então dizia: não, não aceita, né? E aí esse olhar, ele era um olhar de confiança, ele era um olhar de cumplicidade, era um olhar de que você está ali amparado por alguém. E aí, com qual olhar você quer trabalhar com o seu filho? É esse olhar de opressão ou é esse olhar de cumplicidade? Então, só a partir dessas reflexões é que a gente vai compreender os princípios. Não é o que a gente faz, o que a gente deixa de fazer, mas a forma que a gente pensa e a partir de onde a gente vai considerar o que é favorável e o que não é favorável para o processo de educação das crianças.
E aí sim, você vai entender que o seu filho é único, o contexto que ele vive é único e com isso ele vai construir a subjetividade. E aí só você vai saber lidar. Por isso você não vai poder copiar muitas receitas e por isso você nunca mais vai falar assim: eu já fiz de tudo. Fez de tudo o quê? O que as pessoas disseram que você deveria fazer, mas falaram a partir de realidades muito distintas da sua, do seu filho? Primeira coisa, é o momento de falar. Não adianta você falar com a criança quando ela já está fazendo algo, quando a atenção dela não está voltada para você e não está voltada para nenhum aprendizado. Isso, gente, serve para as demais áreas da nossa vida. Falar com quem não quer ouvir a gente, querer ensinar quem não está disposto a aprender, é bobagem. Segundo, você vai falar com ar de orientação e não com ar de imposição. Então você vai explicar: filho, você vai assistir TV, mas quando for tal hora você vai tomar banho, porque se passar desse horário, e aí você explica. Terceiro é dar o direito de escolha. Filho, você quer tomar banho antes de ver TV ou você quer tomar banho em tal horário assim assado? E ele vai te dizer. E aí ficou negociado. E se chegar o horário combinado e ele não quiser tomar banho, Nilde? Você vai avaliar. O argumento dele é palpável? O que você está pedindo, a gente está usando aqui o banho, mas pode ser outras coisas. O que você está pedindo realmente não pode passar daquele horário? É sempre que ele faz isso, combina e nunca cumpre? Depois de você avaliar tudo isso, vezes você vai entender que ele tem razão e você vai ceder, porque na vida é assim. Quantas vezes a gente pensa de fazer algo, combina algo com alguém, mas às vezes não dá pra gente fazer, ou a gente acha melhor não fazer. E a gente, sem ser irresponsável, sem ser desrespeitoso com o nosso compromisso, a gente vai tentar negociar isso com a outra pessoa. Então é isso que você está ensinando seu filho naquele momento, que é possível um diálogo, é possível combinar de maneira diferente. Ou então, não dá para adiar. Então você vai explicar para ele que não dá para adiar e você tem que fazer naquela hora, e aí ele vai entender que você deu o direito a ele de escolha, que é ele que não está cumprindo e que você já explicou o motivo pelo qual não dá para negociar. Porque também na vida vai ser assim, também tem coisas que você vai querer fazer, vai descumprir, mas que não é possível renegociar. Percebe? Você está educando para a vida. E aí você percebe que a criança vai começar a ver você como aquela pessoa que sim, ele se sente respeitado por você, ele se sente amado por você, ele sente que é alguém que ele pode confiar. E aí sim se estabelece a relação de confiança. Você vai sair de casa, vai ao médico, ao laboratório, a algum lugar. Você tem que antes dizer para essa criança: olha, filho, nós vamos sair, lá nesse espaço vai ter isso, 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 isso. É bom que você se comporte dessa maneira. Você já orientou. Se chegar lá, ele fizer de maneira diferente, você tem todo o direito de falar com ele de maneira muito firme, e isso nada tem a ver com a falta de educação. Você vai falar com palavras que não dê a ele nenhum adjetivo, você não vai falar alto, você não vai falar na frente das outras pessoas. Você vai chamar ele em nenhum canto e você vai conversar com ele. Como? Agachando, falando de olho no olho, explicando e dizendo que você está chateada porque você já conversou com ele e ele está fazendo de maneira diferente. E a própria criança não vai querer, gente, a partir de um relacionamento respeitoso, de confiança que você tem com ele, não vai querer te contrariar, porque ele gosta de você, ele confia em você, ele valoriza a relação que ele tem com você, percebe? E isso não se constrói da noite para o dia, isso não se constrói de maneira fácil, é sim custoso, é trabalhoso, mas se nós partirmos do princípio do respeito, da educação, para lidarmos com os nossos filhos, a gente sempre vai achar a melhor maneira de lidar. Que nada tem a ver com permitir tudo, fazer papel de boba com o filho, porque às vezes você grita, você se aborrece, você até agride fisicamente e é boba do mesmo jeito. Você faz tudo aquilo no momento de raiva, no momento que você perde a paciência, mas daqui a pouco você vai compensar essa criança, fazendo todas as vontades dela, para compensar aquele destempero que você teve com ela. O gritar não é a receita, a imposição não é a receita. E aí eu vou ser aqui redundante. Não existe receita, mas existe princípio.
O princípio de você se relacionar com essa criança estabelecendo a relação de confiança, a relação de cumplicidade. Você é parceira dela, você é a pessoa com quem ela conta, você é a pessoa que ela quer ter por perto, você é a pessoa que ela confia para orientá-la. E a partir daí, as coisas vão caminhar de maneira muito mais simples. Dá trabalho para a gente reformular essa forma da gente pensar. Nessa mesma esteira do processo de educação, nós não podemos abrir mão da validação. Todas as vezes que seu filho faz uma coisa errada, você está lá pronto para dizer que está errado. Todas as vezes que ele faz algo que você não gosta, você está pronta para dizer que você não gostou, mas você não valida as coisas boas que ele faz. Filho, hoje você se comportou muito bem, eu gostei. Olha, filho, hoje você foi solidário com o seu colega, achei bem importante. Tudo isso, gente, faz parte do processo de educação, enquanto que a gente fica muito preocupado só com a questão da obediência. Eu faço sempre um questionamento com as pessoas com quem eu trabalho. Como você quer ser lembrado pelo seu filho, adulto? Ai, hoje é aniversário da minha mãe. Tem que ir lá, né? Minha mãe, ela foi uma pessoa muito batalhadora, me educou. Ou você quer ser lembrado assim, nossa, semana que vem é aniversário da minha mãe, tem que fazer uma coisa muito bacana para ela. Eu amo a minha mãe, eu gosto de estar com a minha mãe. Como você quer ser lembrado pelo seu filho? Qual é a relação futura que você quer com o seu filho? Vamos pensar sobre isso? Grande abraço e até o próximo vídeo.